Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um EngajaCast, o seu podcast semanal de notícias sobre marketing, mercado, opinião e coisas do tipo, né? Eu sou o Gualonge, do @Gualonge. E eu sou a Bea Furtado e meu arroba é beafurtado.oficial. Isso. Lembrando que esse episódio é sempre patrocinado pela EngajaTech, tá? A EngajaTech é a sua empresa de marketing digital que vai ajudar você a crescer. Empresa com mais de 10 anos de experiência em performance, SEO, social media. Então a gente sabe do que a gente está falando, sabe o que a gente está fazendo e vai com certeza conseguir ajudar você a crescer, né? A fazer isso que a gente está fazendo aqui. Fazer o seu marketing, da estrutura que você precisa. Exatamente. Né? E hoje nós estamos aqui para falar. A gente sempre, no podcast, que tem conteúdo todo dia, né? Aqui, polêmica, né? faz aquela explosão assim, ó. Pum! Não tem edição, né? Aqui. Ai, não tem edição. Mas vocês sabem do que eu tô falando. Se você acompanha o nosso canal aqui, você vai ver que tem vídeo todo dia, então eu sempre trago algum assunto interessante, alguma notícia, alguma coisa. Só que nesse podcast, geralmente a gente debate algum assunto que está acontecendo no mercado atualmente, né? Alguma coisa está acontecendo. O que está acontecendo essa semana, Bia? Ah, gente, a gente não tem como fugir, né? Vê se a EngajaTech foge de uma polêmica. A gente não foge, né? E tá acontecendo, gente. Não durou muito, né? Não durou. Não durou muito. A cultura woke não durou. Galera, assim, por que a gente tá falando, né? Saiu uma sequência de notícias essa semana, esse começo de ano. Engraçado que foi bem coincidente ao vencimento do Trump, né, como presidente. Pois é. Ele venceu e aí parece que todo mundo mudou, né? Primeiro veio o Mark falar que não vai mais implementar censura, veio criticar o governo anterior, falando que o governo anterior dos Estados Unidos exigia que ele censurasse várias coisas. A gente teve diversas empresas, aí vem essa é a notícia principal que a gente vai comentar hoje, né? Diversas empresas falando que não vão ter mais programas ou vão diminuir os programas de inclusão. A gente teve o McDonald's fazendo isso, a gente teve o Meta fazendo isso, a gente teve a Apple fazendo a mesma coisa. Várias empresas de games, CEOs de empresas de games, como o CEO da empresa do Helldivers, que é um jogo bem famoso, falando que odeia a cultura woke, que não vai aceitar isso. E a gente está vendo diversas empresas quebrando e tendo problemas financeiros por conta da implementação dessa cultura woke e já mudando de posição, que é o caso, por exemplo, da Ubisoft, né, que é uma empresa de games gigantesca que tentou aplicar esse tipo de cultura em tudo e foi uma tragédia atrás da outra, né? E outros exemplos aí que a gente pode falar. Então, cai por terra aquilo que todo mundo fala, que sempre que a gente produz algum conteúdo como esse, vem uma galera falar assim: vocês são conspiracionistas, vocês estão falando de uma coisa que não existe cultura woke. E galera, isso é bem claro pra vocês, a gente trabalha com marketing, então a gente sabe do que a gente tá falando. Sim, é que assim, no nosso nicho de atendimento, a gente não atende, assim, empresas desse tipo, mas por causa do nicho. Nenhuma empresa do tipo veio procurar a gente ainda que implementou a cultura woke, né? Como nosso foco aqui são empresários, empresas grandes, corporativas, então é difícil ter essa cultura woke. Mas, como estudantes também, né, a gente está sempre estudando, pesquisando por dentro dos assuntos, a gente está por dentro do marketing no geral. Então, acompanhar empresas grandes fazendo marketing é uma grande lição pra gente. Só que aí, nos últimos tempos, você vê Disney implementando cultura woke, o que era um exemplo de marketing, né, assim, de mexer com os sentimentos das pessoas e fazer elas gastarem dinheiro sem dó, porque elas estavam ali com sentimento na frente, sabe? E a Disney vem perdendo dinheiro, público por causa disso. Então, acabou. Não é mais exemplo, assim, das últimas coisas, não era mais um exemplo, né? Então... Tanto que o próprio CEO que voltou, né, o Bob Iger, ele falou que ele não ia mais colocar esse tipo de pauta dentro de conteúdo, né? Exatamente. Então, tipo assim, grandes empresas que eram referências, assim, perderam muito ao colocar essa cultura. Então, a gente acaba, querendo ou não, mesmo não atendendo, faz parte, assim, da gente analisar e aprender com isso também, né? Do que não fazer. Não, eu fico surpreso como as pessoas podem falar que não existe isso, sendo que é uma coisa tão óbvia, tão clara. Que... Gente, é só comparar com Não, antes. E assim, gente, não é que a gente tá tirando isso da bunda, né? O pessoal fala. Você tem
literalmente, consultorias, que é aquela Baby Inc. lá, tem várias, não tem uma só, tem várias consultorias, mas tem uma mais famosa, que eram consultorias de inclusão e que trabalhavam com isso. Elas eram consultorias, elas existem, você pode entrar, você pode ver, tem uma lista. Imagina quem pagou e não era barato, certeza Não, que era caríssimo. Agora imagina milhões você e pagar pra milhões. falir. É você pagar pra se ferrar, né? Gente. Então, assim, como é que você fala que não existe essa cultura, sendo que existe uma consultoria que é famosíssima lá fora, lá na Califórnia, que aplica isso e que fez tudo isso acontecer? Então, tipo, e ela é exposta hoje, né? Tem várias listas de filmes, de jogos, de coisas da cultura e passaram por essa consultoria, empresas que passaram por essa consultoria, né? Então, existe sim, galera. Não é uma história da nossa cabeça, não é algo que existe. E as empresas estão sim voltando atrás. Mas eu queria deixar uma coisa logo bem clara, logo de cara, assim, né? A gente não é contra a inclusão. Eu tô pra falar isso. Para os extremistas, para os caras que acham que ou é um A ou é B, ou é um lado extremo, ou é o outro oposto, nós não somos contra a inclusão, nós não somos mesmo contra a inclusão. A gente acha que tem que ter inclusão em tudo. Tá certo isso aí é certo. A gente passou por muitos problemas em Hollywood por causa de assédio moral, assédio, o S lá, e várias empresas sofreram muito com isso. Então, esse tipo de consultoria, de forma séria, é importante. Falar isso no marketing, incluir as pessoas no marketing é importante, sabe? Tudo isso é importante. Só que o problema é quando você usa isso de uma forma agressiva demais, militante demais e expositiva demais, né? É que assim, existe aí um paralelo, né? Por exemplo, vamos pegar as pautas de racismo, que é uma coisa que já é defendida há muitos anos, é crime, entendeu? E tá certo. Assim, a gente ainda vê racismo no Brasil, mas é bem pouco comparado com os Estados Unidos. E é uma coisa horrível. É simplesmente horrível, né? É fato. Mas assim, a luta contra o racismo, ela vinha sendo, tipo assim, de forma natural, porque não é crime, não tem cabimento você excluir ou maltratar uma pessoa só por causa de uma cor de pele. Mas acontece que a cultura woke, a inclusão da cultura woke, ela é exclusiva. Ela quer trabalhar a inclusão por meio da exclusão, porque a cultura woke vem diminuindo outras partes para exaltar outras. E a questão da inclusão é todos, entendeu? Por exemplo, homem, mulher, hétero, que são as coisas, tipo, mais normais, digamos assim, entre aspas, que é a maioria das pessoas, também estão incluídas nisso. É pra haver paz e relacionamento entre todos. Mas acontece que a cultura woke, ela vem excluindo. Não, porque isso tá errado. Se você é hétero, tá errado, entendeu? Se você é hétero, fica esperto aí que pode ter coisa ruim aí. E aí é muito generalista, é muito exclusivo. Trabalha e as pessoas, no geral, não é por esse caminho, entendeu? E aí falando de números e marketing no geral, né? Assim, esquecendo posição, esquecendo o que a gente acha, esquecendo o que a gente quer. Vamos dizer que nós dois fôssemos militantes pro lado do woke, por exemplo. Mesmo assim, quando eu falo de negócio, eu falo de empresa, eu tenho que conversar com um público Y, A, B, X, eu tenho que conversar com um público que conversa comigo. Então, por exemplo, Disney, muita gente acha que a Disney, o público da Disney é o público infantil, mas não, o público da Disney são os pais. Isso que muita gente não entende. E os pais gostam de nostalgia e trazer coisas boas pros filhos que eles viveram. Exatamente. Tipo assim, pode ter público infantil. Por isso os clássicos dão certo. Pode ter público infantil, mas a maioria do público não é infantil. Porque assim, é claro que a Disney tem que renovar o público, tem que trazer públicos novos e tem que trazer tudo isso. Só que assim, eles excluíram totalmente um público para atrair o outro. Aí você pega, por exemplo, outros casos, né? Do Google, que também está voltando atrás, do McDonald's, que está voltando atrás. Quando ele vai atender o mundo inteiro, a maior parcela das pessoas não gosta disso. Não gosta de, por exemplo, vai ver um filme e toma uma aula de inclusão ali na cara. A pessoa é que eu tava comentando com a Bia. Eu, quando era pequeno, eu gostava sempre gostei de super-herói. Eu sou nerd. Eu sou, inclusive, o que sofreu bullying quando eu era pequeno, que era chamado de emo, puxavam meu cabelo. Eu tenho lugar de fala pra falar isso. Me enforcavam com a minha própria blusa. Nossa, veja. Pegava assim. Então, aí assim, a gente, quando eu era pequeno, eu gostava de bonequinho. Eu não gostava de Barbie. E tá tudo bem, tipo, eu gostava de bonequinho. E as pessoas querem hoje que o menino não tenha o bonequinho. Esse é o problema. Ele só tem a Barbie pra ele brincar.
Nos jogos, por exemplo. Nos jogos, você tem só protagonista feminina, machona, fortona. Eles querem desrotular rotulando. Porque eu vou falar uma coisa pra você. Eu tinha Barbie, mas eu não podia ver um carrinho. Eu pegava todos os carrinhos dos meus primos ficavam pistola. Ai, tio, ela pegou, me dá! Não, eu pegava todos, eu gostava de brincar. E nem por isso eu deixei de ser mulher também. Então, tipo assim, você não precisa rotular. Eu brincava com tudo. É, não é? é. E você não. Mas tá tudo bem também. Então, tipo, eles querem Impor. criticar uma coisa fazendo essa mesma Impor. coisa pra um outro lado, sabe? Eles querem impor aquilo que as pessoas querem consumir. É, E no não- geral as pessoas não querem. E aí entra uma hipocrisia do mercado, porque mexeu no bolso. É. Mexeu no bolso, as empresas não aguentaram. Aí mostra pro que realmente estava servindo esse woke, né? Pra Não era- tentar um novo público que talvez desse mais dinheiro pra eles, entendeu? Então não É. era de verdade, não era vamos lutar por esta causa de Não. verdade, entendeu? Até porque assim, gente, vamos falar a verdade. É que assim, antigamente tinha-se muito mais preconceito, mas com a internet, com acesso, as pessoas têm acesso à informação e acesso a coisas que elas não tinham antes. Então, tipo assim, sempre teve, claro, menos quantidade, agora tem mais. Por exemplo, personagens de minorias, lésbica, gay, negro, asiático, das minorias em geral. Mas assim, o problema não é ter as minorias, sempre teve. A pessoa assiste se quiser ou não. E muitas produções, até novela da Globo já teve, lembra? Beijinho Gay. E foi o pessoal, acho que deu pico de audiência que o pessoal queria ver, entendeu? Então, tipo assim, não tem problema ter. Você tá vendo que não tem problema ter? Até os velhinhos que assistem Globo lá, que gostam da novelinha, que é o povo mais antigo, quis ir lá ver a danada do beijo gay. O problema é o que você falou. É impor. Tem que ter a aula sobre o porquê disso, o porquê aquilo. Gente, em vez de falar, não é melhor mostrar? Não, tem que Vida ter a é militância. vida, É que virou um negócio, né? As empresas, essa galera usa pra ganhar dinheiro isso. Por isso que eu gosto tanto da cultura japonesa, e eu sempre elogio a cultura japonesa aqui, asiática no geral, porque você vê que eles fazem isso de uma forma muito natural. Eu assisto muitos Kamen Rider, eu gosto muito ainda até hoje, né? E eu acompanho Kamen Rider, Super Sentai, tudo isso até hoje. Eu gosto, assisto. E você vê hoje em dia, e não é de hoje, é de muito tempo atrás, que lá a pessoa pode se vestir como ela quer, ela pode ser o que ela quiser, ela pode ser gay se ela quiser, e ela não vai, ela não é forçado, sabe? Não é empurrado isso. Às vezes tem um personagem lá que é feminino, que você vê que literalmente é um homem, só que ele é um trans, alguma coisa do tipo, só que ele não é forçado a barra. Tipo, não, Simplesmente ele é, né? ele é e pronto. Acabou, ele é e pronto, não tem discussão. É isso, é sobre isso, É. sabe? Acho que isso é inclusão de verdade, né? Você É. colocar a pessoa e mostrar que ela não é nem melhor nem pior, ela é um ser humano como o outro. É porque assim, você colocando essas pautas do jeito que a cultura woke coloca, transforma isso numa coisa forçada, sendo que as coisas existem, elas simplesmente existem. Não dá pra negar. Isso é fato, entendeu? Agora, existe um outro lado também. Por que não? Porque temos que ter inclusão. Tá. Tem umas, sei lá, parece tem um nível que chega a ser carência. Não, porque se você vota em tal pessoa, você tá votando contra a minha gente, e aí você não gosta de mim, e aí eu tô me sentindo excluída. Não, nem isso, né? Você, tipo, por exemplo, se você fala coisas igual a gente tá falando, se cai na bolha deles, por exemplo, esse tipo de conteúdo, vira 100% ista. A gente vira ista, né? E não é, gente, tipo, eu não sou ista, só porque eu não acredito que você tem que forçar a barra desse jeito. E é o que a gente tá falando, assim, você no seu marketing, na sua empresa, cuidado com isso. Cuidado pra não transparecer, aí trazendo pro lado do propósito do vídeo do canal, cuidado pra não transparecer falsidade, inclusive. Pô, você nunca aparece, aí quando aparece pra fazer uma campanha de Novembro Azul. Eu tô falando de qualquer coisa, não tô falando só de qualquer movimento. Qualquer coisa. Você, Só porque tá em alta, Só né? porque tá em alta, você tá tentando aproveitar um hype à toa. E é o que transpareceu essas empresas, porque elas eram de um jeito, mexeu no bolso, mudou, entendeu? Então, no final das contas, não tava defendendo nada. Um exemplo, gente, era que assim, ó, assim, só comentando um fato, não é colocando a minha opinião, é um fato, uma coisa que a gente viu. Teve o lançamento do filme da Pequena Sereia com a Pequena Sereia Negra, e tipo assim, muita gente defendeu e foi assistir, foi apoiar, beleza. Aí, logo em seguida, a gente foi pra Disney, lá em Orlando mesmo, não vendeu nada. Tudo no outlet, lembra? Todos os produtos da Ariel Negra estavam no outlet, porque não teve venda. Ok, beleza, a gente notou isso. Aí, depois de uns meses, a gente foi pro Japão, na Disney do Japão. Lá nem tinha. Nem tinha, nem sinal. Nem
Tinha. Não, tinha um ou outro, mas era escondidinho, assim, né? Não, mas não. Gente, não tinha. Era engraçado demais. A gente não viu um vestígio desse filme de boneco. Então você vê que é uma grande hipocrisia, né? Porque pros mercados orientais, eles adaptam muitas vezes, né? Você vê até, tipo, pôster do Star Wars, aí eles pegam, por exemplo, o fim do Star Wars lá, eles diminuíam ele no pôster por ele ser negro. Então, tipo assim, existe uma parada que a própria Disney faz nesse sentido, né? Então, assim, gente, assim, o que a gente quer dizer, no final das contas, é que não precisa forçar barra, não precisa impor nada, não precisa ficar dando aula. E eu acho que isso foi mais prejudicial para a cultura, para tudo isso, do que para a inclusão, do que o contrário. Então, mais atrapalhou do que ajudou. Foi um desserviço. Isso foi um desserviço, porque você gerou uma comunidade que tem raiva disso. Então, hoje, existe aquela galera também que vê woke em tudo. Aí, qualquer coisinha... Ah, não, você vai ter woke, eu não vou assistir. Isso Então, aqui é lacração. é lacração. Então, assim, você fez um desserviço, né? Aquele negócio de tipo, isso aí é mansplaining, isso aí... Gerou uma defensiva, né? Você dividiu o público. Então, o que a gente é a favor é incluir o público de verdade. Inclusão de verdade. Você usar o seu marketing, usar suas coisas para conversar com o seu público. É isso. Você precisa, no final do dia, vender. Então, você tem que conversar com o seu público. É tipo inclusão de verdade. Por exemplo, você sabe quais são os parâmetros para um filme entrar no Oscar? Ah, agora teve isso também. Teve essa notícia aí, que o Sonic não vai entrar. Você viu essa notícia? Vi, então. Por isso mesmo. Aí o pessoal Porque começou a criticar, né? Mas, tipo, gente, como que... Já tem inclusão. É de um ouriço falante. Já tem inclusão. E tem, se for ver, né? Você só no filme inteiro, você só não tem LGBT, mas você tem negro, tem branco. Tem mulher, tem tudo. Então, não coube na história. Então, tem que incluir, sabe? Então, tipo assim, aí acaba sendo forçado. Porque você teria que, talvez, mudar a história pra poder entrar no Oscar. Tipo assim, mudar uma história... O que é mudar uma história? Talvez, por exemplo, o negócio da Pequena Sereia. Mudou alguma coisa ali. E não foi só o personagem que eu tô falando. Eles colocaram algumas coisas no filme que, tipo assim, não conjuminaram muito com o original, na história mesmo. E ficou. Sabe? E lá nos Estados Unidos tá uma onda vergonhosa agora, assim. Por isso que as empresas estão voltando atrás também. Porque o que aconteceu na Califórnia foi muito grave. Não sei se vocês estão acompanhando o que aconteceu na Califórnia, mas lá teve um incêndio. Você viu isso aí, né? E aí, quem era líder, quem tinha sido colocado como líder, era uma pessoa, né, LGBT, mais lá, trans e tal, e a pauta dela não foi melhorias para o combate ao incêndio. Quando ela entrou, a pauta dela foi inclusão. Então, independente se você era bom, se você era ruim, se você era técnico, se você não era, se você era uma pessoa preparada ou não, ela queria incluir. Então, ela conseguiu, ela fez o programa de inclusão. Ela tirou as verbas, inclusive, de prevenção a incêndio, de prevenção. né? Aí, quando aconteceu o incêndio, cadê a água? Cadê a água? Cadê o time preparado? Então, a mesma coisa que estava acontecendo com o aeroporto, com o avião também, e o pessoal ficou maluco, assim. Eles falaram que eles não iam mais, como critério, pegar bons pilotos. Eles iam pegar pilotos para incluir. Então, tipo assim, imagina. Eu não entro no avião dele lá. Então, assim, gente, assim, a gente não tá falando que é errado você ter... É certo você ter inclusão. Só que você não pode colocar isso acima de outras coisas. Na sua empresa, por exemplo. A gente que cansou de ver empresas tendo problema com isso. A Nubank teve um problemão com isso. A Nubank contratou e aí a CEO falou uma coisa que o pessoal da pauta não concordava e teve greve na própria empresa. Né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso. Porque aqui na nossa empresa, por exemplo, nós temos pessoas de todos os tipos. Temos pessoas de todos os estados, temos pessoas de todos os sexos, digamos assim. E a gente respeita todo mundo. Ninguém desrespeita ninguém. E tá tudo certo. E ninguém é melhor que ninguém por causa disso. Ninguém, tipo, eu não bato palma pra ninguém porque alguém é ou não é. Né? A gente nem fala disso. É porque é natural, você tá vendo? Eu só quero saber assim, a nossa equipe é praticamente o quê? Assim, tem bastante, acho que é quase 50-50, né? De, por exemplo, mulher e homem. Não, acho que é mais mulher hoje. É mais mulher, bem mais. né? Mas bem mais, 80% mulher. Mas é que tá, elas foram contratadas porque elas são competentes, elas fazem bem o que elas fazem. E elas querem fazer. E elas querem fazer. E, tipo assim, foi uma coisa natural. Eu nunca olhei pra isso. Eu nunca olhei pra cor da pele, eu nunca olhei pra onde a pessoa morava, eu nunca olhei pra o que a pessoa sabia. Eu já tenho esse negócio. Eu não contrato pelo que a pessoa sabe, tecnicamente. Eu contrato pela vontade que ela tem de fazer aquilo acontecer. Exatamente. Né? A própria Disney, então, voltou atrás também, né? Com o filme Branca de Neve, lembra? Mas eu acho que vai sofrer ainda. Vai sofrer por causa que o pessoal ainda tá um pouquinho apreensivo, né? Por mais que ela voltou atrás em várias questões nesse filme, né? Mas pra você ver como mexeu no bolso. Então não era de verdade. Porque quando uma pessoa luta de verdade por uma causa, ela não faz por causa de dinheiro. É princípio. Então
Então, já vimos que, princípio, essas empresas não têm de nada, né? Então até pra gente deixar um apanhado, assim, do que você, empresário, deve fazer, deve se preocupar, cuidado com o seu marketing, cuidado com o seu time, cuidado com o que ele tá fazendo, se ele tá muito preocupado com esse tipo de pauta, toma cuidado. Lembra sempre com quem você tá falando, e acho que a coisa mais importante do marketing é você saber com quem você tá falando, quem é o seu público, o que seu público quer de verdade, o que ele quer ouvir de verdade. Você tem um caso muito legal lá fora, que é um caso extremo, mas é legal, que é o Date Right, que é um aplicativo de encontro para pessoas que são conservadoras. Então, por que é um caso legal? Ele entendeu quem era o público dele. Ele entendeu que o público dele era conservador e odiava essas coisas de woke, odiava essas coisas que estavam acontecendo. E ele começou a produzir conteúdo só disso. O aplicativo é um sucesso. Sucesso absoluto. Os vídeos dele todos batem 1 milhão. Toma hate? Com certeza. Nossa, mas demais. Você acha que ele tá nem aí? Que ele tá aí? É o que eu falo sobre É o o princípio. público. É o que eu falo. Ele não tá nem aí É o se essas público pessoas dele. vão deixar de comprar. Ele está se preocupando com quem vai comprar. Então é uma causa que pra ele não importa, assim, primeiro não é o dinheiro, mas acaba trazendo muito dinheiro porque é uma causa de verdade dele, Não, e você tem um pessoal cara, dele, né? e você tem um cara contra ele, que faz os mesmos formatos de vídeo pra ir contra ele, e tá tudo certo também. Tipo assim, E tá indo bem também? tá indo bem Tá também. vendo? Então, os dois brigam lá e tá tudo certo. Então você vai escolher seu público. Só que quando você é uma grande empresa e você tá querendo falar com todo mundo igual uma Disney, esquece, filho. O público da Disney é conservador, sempre foi. O público da Disney sempre foi conservador. Não sei de onde eles tiraram isso, da cachola. Eu não consigo entender da onde eles tiraram isso, cara. Porque o público deles é conservador É aquela do coisa, mundo né? inteiro. Você quer agradar todo mundo, você vai acabar não agradando ninguém. Mas eles quiseram desagradar todo mundo. Essa é a questão, entendeu? É que nem a Jaguar, né? Não faz Ai, sentido. nem começa. Quem já falou aqui, inclusive. Nem começa. Mas assim, galera, só pra finalizar, né? Tem mais alguma coisa que você queria falar antes de finalizar? Assim, ó, a gente, de novo, não é nada Insta que você vai comentar aí, que eu sei que você vai comentar, que já tá comentando seu Insta, não sei o quê. Nós somos casados há 10 anos, somos uma família conservadora, mas a gente também não tem preconceito nenhum com ninguém. A gente trata todo mundo igual, independente do que você acha, que você queira achar da gente. O que a gente tá colocando aqui são fatos, essa cultura existe, ela atrapalha as empresas, atrapalha as vendas, atrapalha tudo. Se não atrapalhar, essas pessoas não voltarem Não voltavam atrás, né? E agora vocês estão vendo isso acontecer historicamente, né? A gente falava, mas as pessoas não acreditavam. Então é mais sobre isso, tá? A gente tá falando que não tem que ter, na verdade tem que ter sim. Mas de uma forma diferente. Assim. Só que não tem uma que ser forma forçado. Natural. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Coloque aqui a sua opinião, independente do que seja, o espaço é aberto pra todo mundo. Vai tacar o pau, pode tacar. A gente tá aqui pra ouvir. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu.